Porque você está usando essa fantasiota de coelho. Porque você está usando essa fantasia idiota de homem. Selador, poeta, desencavando aquilo que ninguém está prestando atenção. Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar nos materiais bem intrigantes, os roteiros das aulas de Loge Mágica, de um autor chamado Roger Endellion. E o ponto de partida deles é uma coisa que, olha, talvez algumas pessoas já tenham sentido, sabe? Aquela sensação meio estranha de não pertencer totalmente ao lugar onde se vive. Quase uma saudade de um lar que a gente nem conhece direito. Normalmente, sei lá, a gente talvez descartasse isso como fantasia, né? Mas estes textos, eles dão uma outra visão. E se isso for mais uma intuição? Uma bússola interior apontando para alguma coisa? A ideia central que a gente vai explorar hoje é essa noção de mundos possíveis e como supostamente daria para interagir com eles. Nossa missão aqui é desembrulhar os conceitos principais e os primeiros passos práticos que esse material apresenta. Parece quase uma tecnologia da consciência. Ok, vamos lá ver isso. Exato. Essa sensação de não pertencimento, ela é usada como um gancho inicial mesmo, uma porta de entrada. A hipótese de trabalho que o material coloca é que a realidade que a gente percebe, ela talvez não seja algo tão fixo assim. Poderia ser entendida como parte de um campo bem vasto de mundos possíveis. E é importante notar, como o próprio material faz questão de frisar, que isso não é bem sobre multiversos como na ficção científica, sabe? O foco está mais nas possibilidades lógicas que a nossa própria mente consegue conceber sobre a realidade. A Loge Mágica, então, é apresentada como um método, uma abordagem. O objetivo que eles colocam é tentar alinhar o mundo que a gente habita agora com o mundo possível que a gente deseja. E para fazer isso, a proposta é usar tanto a estrutura lógica da mente, por isso Loge, quanto alguns estados alterados de consciência, que seria o lado mágica. A ênfase toda, segundo os textos, não é em fugir da realidade atual, mas sim numa tentativa de moldar ela ativamente. Esses mundos de forma mais concreta. Como é que a gente distingue um do outro na prática? Olha, para começar, ele introduz dois conceitos que são a base de tudo. O primeiro é o mundo atual, que eles chamam de W0. É bem simples, na verdade, é o estado de coisas que você experiencia neste exato momento. A cadeira onde você está sentado, os pensamentos passando pela cabeça, a situação financeira, o estado emocional, enfim, é o ponto de partida, o que é a real agora. Às vezes chamam de mundo zero. Ok, W0, o agora. Entendido. E o outro? O segundo conceito é o mundo possível não atual, ou potencial, o WN. Esses são todas as outras versões da realidade que, poderiam logicamente existir. São os mundos onde, sei lá, outras escolhas foram feitas, outros caminhos foram seguidos, onde as coisas são diferentes. E o ponto-chave aqui é que o material não trata isso como mera fantasia, sabe, ou imaginação sem consequência. Eles são apresentados como potencialidades reais mesmo, como possibilidades que estão ali latentes e que, em teoria, poderiam ser atualizadas, trazidas para a nossa experiência. A analogia que usam é bem visual. A semente, o W0, que contém o potencial da macieira adulta, que seria um WN possível. Certo, a semente é a árvore. Faz sentido. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. O material sugere que a gente não tem acesso assim direto a todos esses mundos possíveis a partir de onde a gente está agora. Existem limites para o que a gente pode alcançar ou até imaginar? Exatamente, é isso mesmo. E é aí que entram as ideias sobre conjuntos, que eles usam para tentar deixar esses limites mais claros. Pensa assim, tem o W, com W maiúsculo. Esse seria o universo total, sabe? O conjunto de todos os mundos logicamente possíveis, imagináveis ou não a partir daqui. É o quadro geral, a coisa toda. Ok, W é tudo. E o que mais? Depois,
e isso é mais relevante para a prática, tem o conjunto dos mundos que são observáveis a partir do nosso mundo atual, do W0. Basicamente, o O representa tudo aquilo que a gente consegue conceber como possível neste momento, levando em conta a nossa situação atual, nossas crenças, tudo isso. Se alguma coisa parece totalmente fora de questão para a gente, impossível mesmo de alcançar, o texto até dá um exemplo extremo, tipo alguém numa situação muito difícil virar presidente de uma multinacional do dia para a noite. Bom, esse mundo estaria fora do conjunto O atual dessa pessoa. São as tais muralhas do possível que a gente vai ver nos exercícios depois. Ah, entendi. As muralhas do possível. Gostei disso. E tem mais algum conjunto? Tem. O último é o D, de desiderata. Esse é o subconjunto dos mundos que a pessoa aspira a alcançar. Aquilo que corresponde ao que o autor chama de verdadeira vontade, as intenções mais profundas, não os desejos passageiros, os caprichos. E o ponto crucial aqui é que esse conjunto D, o que a gente deseja, pode ou não estar contido dentro do conjunto o que a gente acha possível. Ou seja, a gente pode desejar muito uma coisa, ela está em D, que no momento parece impossível ou inatingível para a gente. Está fora de O. O material também dá a entender que o O não é fixo, né? Uma mudança grande no nosso mundo atual, W0, tipo o exemplo que eles dão de receber uma herança inesperada, poderia expandir o O. Poderia fazer com que mundos que antes pareciam impossíveis se tornassem observáveis e, assim, em teoria, acessíveis. Entendi. Essa estrutura de conjuntos ajuda mesmo a visualizar, né? Não só onde a gente quer chegar, o D, mas também as barreiras que a gente percebe, os limites do O. Parece um mapa da nossa paisagem interna de possibilidades. Mas tá, teu mapa é uma coisa, agora como é que a gente começa a navegar nisso? Parece que tem uma linguagem própria envolvida, uns símbolos. Sim, tem sim. A Logimágica introduz uns operadores lógicos como se fossem ferramentas ativas. O primeiro, e talvez o mais básico para começar, é o símbolo E símbolo, que parece um E estilizado. É o símbolo do pertencimento. A função dele é bem direta, descrever a relação entre um elemento, que geralmente representa a pessoa, tipo X, e um conjunto, que representa um estado ou condição. Como assim na prática? Por exemplo, se a gente escreve X pertence a W0, isso significa só a pessoa X pertence ou está no mundo atual, simples assim. Mas o uso que eles propõem vai um pouco além. A ideia é usar isso para formalizar estados de ser ou situações que a gente vive. O texto dá um exemplo tipo X pertence a D, onde D seria definido como o conjunto das pessoas com dificuldades financeiras. O objetivo do trabalho mágico, então, seria operar de alguma forma para tornar verdadeira uma nova declaração. Por exemplo, X pertence a S, onde S seria o conjunto das pessoas que se sentem seguras financeiramente. É usar a linguagem para definir com clareza onde se está e onde se quer chegar. Usar o símbolo matemático para dizer onde a gente pertence. Isso tem uma força psicológica, né? Dá uma sensação de definição. Mas não corre o risco de ser só um jogo mental? Tipo uma afirmação positiva mais chique? Como é que o material justifica que isso tem um efeito real, para além da nossa cabeça? Olha, essa é uma ótima pergunta. O material aborda isso sim, introduzindo o que eles chamam de passo de crença. E eles são bem explícitos em dizer que isso é uma hipótese de trabalho. A premissa que você tem que aceitar para testar o método é: se algo é concebível como logicamente possível, se está no seu OO ou pode vir a estar, então seria possível manifestar isso através da vontade focada, direcionada por essas ferramentas. Ele não entra muito numa justificação metafísica super detalhada, pelo menos nesses trechos iniciais que a gente está vendo, mas posiciona isso como um princípio operacional mesmo, algo para ser explorado na prática pelo próprio praticante. O foco é mais no como fazer e observar o que acontece, do que num porquê filosófico muito profundo nessa fase. Ok. Entendi. É uma hipótese a ser testada na prática. Faz sentido nesse contexto de tecnologia da consciência. E que outras ferramentas, que outros símbolos essa linguagem usa? Logo em seguida, eles introduzem mais 2 operadores que são bem importantes. O primeiro é o diamundo, aquele losango. Ele significa é possível que. É o operador de possibilidade. Ele simplesmente afirma que um certo estado de coisas, vamos chamar de phi, uma proposição qualquer, é concebível. Que existe pelo menos um mundo possível onde essa coisa, phi, é verdadeira.
Por exemplo, se você escreve Diamundo ter mais foco, você está só afirmando a possibilidade lógica. Existe um mundo possível onde eu tenho mais foco. É como reconhecer que a porta para isso existe em algum lugar. Ok, o losango, Diamond, reconhece a possibilidade. E o outro? O segundo operador são os colchetes. Este é mais ativo, digamos. Ele representa o que o autor chama de verdadeira vontade, ou a intenção profunda e deliberada. O material faz questão de diferenciar isso de desejos superficiais ou impulsos do momento. O exemplo que eles dão é interessante. Contrapõe o desejo genuíno de fazer uma viagem importante com o impulso de gastar dinheiro numa besteira que, na verdade, até atrapalharia a viagem. Esse operador, os colchetes, funciona como um gatilho, um ativador mágico. É apresentado quase como um sigilo na magia tradicional, sabe? A intenção é colapsar ou trazer uma possibilidade desejada, Φ, para o nosso mundo atual, W0. Então, ter mais foco não é só reconhecer que é possível, é declarar a intenção firme de atualizar essa possibilidade. É dizer, é minha verdadeira vontade ter mais foco. Ah, entendi a diferença. O O é ver a porta da possibilidade, o X é decidir abrir essa porta com intenção. Legal. Então tá, a gente tem o mapa, os mundos, os conjuntos, a gente tem as ferramentas, os símbolos E, X, D. Como é que se começa a usar isso na prática, segundo os textos? Qual o primeiro passo concreto? O primeiro passo concreto que eles recomendam é começar um diário de bordo. Também chamam de diário mágico. E as tarefas iniciais são basicamente de autoconhecimento e mapeamento da situação atual. Um diário? O que entra nele? Primeiro, a tarefa é descrever o mundo atual, W0. Isso significa fazer um inventário bem honesto, o mais objetivo possível, sem ficar se julgando, da situação presente. Saúde, finanças, relacionamentos, estado mental, emocional. É como tirar uma fotografia bem detalhada do ponto de partida. E a honestidade aqui é chave, mesmo que seja desconfortável olhar para algumas coisas. Certo, um retrato honesto do agora. E depois? Segundo, identificar as muralhas de U. Esse U é, na prática, a mesma coisa que o conjunto O, observáveis, que a gente falou. A tarefa aqui é mapear ativamente o que você consegue conceber como realisticamente possível a partir do seu UO atual. O que parece alcançável para você hoje. E tão importante quanto, anotar explicitamente o que parece impossível nesse momento. Quais são os seus limites percebidos. Reconhecer essas muralhas é o primeiro passo para quem sabe um dia conseguir desafiá-las. Mapear o possível e o impossível faz sentido. E tem mais alguma coisa inicial para o diário? Sim, o terceiro passo inicial é escrever a primeira declaração de pertencimento. Usando aquele símbolo IN, a pessoa deve escolher e escrever a declaração que melhor representa o aspecto mais significativo ou mais urgente da sua situação atual que ela quer trabalhar. O exemplo que o texto dá é eu, IN, pessoas que adiam seus sonhos. E eles reforçam que isso não é para se conformar ou ficar triste, mas sim para trazer clareza, para identificar precisamente o estado do qual se pretende sair. É um ponto de partida claro para a mudança. Faz tudo sentido começar com essa autoanálise bem estruturada. É como limpar o terreno antes de começar a construir qualquer coisa, né? E depois desse mapeamento inicial, dessa arrumação da casa, o material propõe técnicas mais ativas para começar a mexer as coisas, para sair do lugar. Sim, com certeza. Depois dessa fase mais de diagnóstico, digamos assim, entram as técnicas que eles chamam de preparatórias e de acesso a estados de consciência que seriam mais propícios para esse tipo de trabalho. Uma técnica central que eles apresentam é a respiração 478 ou uma versão mais simples, a 333. A 478 é inspirar contando até 4, segurar o ar contando até 7, expirar contando até 8. E aí segurar sem ar contando até 7 de novo antes de recomeçar o ciclo. A 333 é o mesmo padrão, só que com 3 segundos para cada fase. E a recomendação é fazer só uns 3 ou 4 ciclos completos, não mais que isso. E para que serve essa respiração especificamente? O propósito que eles colocam é duplo. Primeiro, para acalmar o sistema nervoso, sabe? Ativar a resposta parasimpática, que ajuda a diminuir o barulho mental, a ansiedade. Segundo, para facilitar o acesso a estados que eles chamam de liminares, aquele espaço meio entre estar acordado e dormindo, onde a mente subconsciente estaria teoricamente mais receptiva. Mas, e isso é bem importante,
O material inclui o aviso claro. Pessoas que tenham qualquer problema respiratório pré-existente devem consultar um médico antes de tentar essas técnicas. Segurança em primeiro lugar. Ok. Respiração para acalmar e abrir a mente. E tem mais alguma técnica preparatória? Tem, sim. Outra técnica fundamental que eles introduzem logo no início é a criação de um mundo-refúgio. Essa é essencialmente uma técnica de visualização ativa. O objetivo é construir um espaço mental que seja seguro e estável dentro daquela paisagem dos mundos possíveis. A ideia é acessar esse refúgio num estado relaxado, meio liminar, idealmente depois de fazer a prática da respiração. E como se cria esse refúgio? A instrução é visualizar uma porta. E aí você grava nela a fórmula de possibilidade. De ângulo refúgio, como se estivesse afirmando a existência potencial desse lugar seguro. Ao atravessar a porta na sua mente, a pessoa deve se focar em ancorar a experiência com sensações bem concretas. Imaginar uma sala circular vazia, sentir o chão frio nos pés descalços, perceber um aroma específico que seja agradável para ela, flores, incenso, terra molhada, algo pessoal. O objetivo não é criar algo super complexo, mas sim estável e seguro. E aí vem a recomendação da prática diária do mundo refúgio. Fazer a respiração, acessar brevemente o refúgio, coisa de 1 ou 2 minutos só, sentir aquela estabilidade e depois retornar conscientemente e anotar uma breve impressão no diário. É para criar um hábito, um ponto de ancoragem. Esse refúgio soa como uma base de operações mesmo. Um lugar seguro de onde a pessoa pode partir para outras explorações mais ousadas, talvez. É essa a ideia? Exatamente essa. Ele é apresentado como a plataforma de lançamento segura. E a aula 9, por exemplo, que o material descreve, detalha uma prática guiada que começa justamente a partir desse mundo refúgio, para trabalhar uma intenção específica. Os passos são mais ou menos assim. Como funciona essa prática guiada? Bom, primeiro, entrar no refúgio, usando a respiração e a visualização daquela porta, o refúgio. Sentir a segurança do lugar. Segundo, lá dentro, escolher uma intenção clara. Eles sugerem começar com algo relativamente pequeno, tipo o exemplo ter clareza mental. Aí você formula essa intenção usando o operador de vontade, ter clareza mental. O texto até sugere escrever isso mentalmente ou mesmo num papel antes. Terceiro, visualizar uma nova porta aparecendo dentro do refúgio e nessa porta estaria gravada a fórmula de possibilidade que corresponde à sua intenção, ter clareza mental. Uma segunda porta, ok. Quarto, abrir essa segunda porta e, aqui vem a parte interessante, assumir o avatar da pessoa que já vive nesse mundo possível. É como entrar na pele da versão sua que já tem essa clareza mental. Quinto, mergulhar numa visualização bem vívida de uma cena que represente essa intenção já realizada. E o foco aqui é crucial, usar múltiplos sentidos. Que cheiro tem esse lugar de clareza? Que sons você ouve? Qual a sensação física principal? Leveza, foco? A sugestão é viver intensamente essa cena por uns 2 minutos. Sentir como se já fosse real. Exato. Sexto, depois dessa imersão, retornar conscientemente pela mesma porta, de volta para o refúgio, fechar a porta mentalmente e dizer, selado, como se estivesse guardando a experiência. E sétimo, claro, registrar tudo no diário de bordo. A intenção, como foi a visualização, as sensações, qualquer insight que tenha surgido. E agora, atenção, vem um ponto que o material martela várias vezes como absolutamente essencial. A microação. Microação. O que é isso? Nas 24 horas seguintes a essa prática de visualização no refúgio, a pessoa precisa realizar uma ação pequena, concreta, mensurável no mundo atual, o W0, que esteja diretamente alinhada com a intenção que ela trabalhou. Se a intenção foi clareza mental, a microação poderia ser, sei lá, organizar a mesa de trabalho, fazer uma lista de tarefas do dia, meditar por 5 minutos ou finalmente responder aquele e-mail que estava parado. Algo real, palpável. A regra que eles colocam é explícita. Imaginação, ação. Sem essa ponte para o mundo físico, o texto adverte seriamente que toda a prática corre o risco de virar só fantasia, escapismo ou auto-engano. E essa microação também deve ser registrada no diário. É o fechamento do ciclo. Então, o que tudo isso significa?
Caramba, a gente percorreu bastante coisa dessa estrutura da loja de mágica. Começa com aquela sensação meio etérea, né, de deslocamento, de saudade, e oferece um caminho que é surpreendentemente bem estruturado. Passa por redefinir a realidade como um campo de possibilidades lógicas, dá uma linguagem simbólica para tentar navegar nisso e combina técnicas que são bem introspectivas, quase meditativas, com estados alterados. A respiração, a visualização no refúgio, mas, crucialmente, amarra tudo isso numa exigência muito forte de ação concreta no dia a dia. Não fica só no mental, né? O que é fascinante aqui é justamente essa fusão, eu acho. É uma tentativa bem interessante de integrar domínios que normalmente a gente vê separados. De um lado, a introspecção profunda, o trabalho com estados não ordinários de consciência. O mundo refúgio tem até um quê de viagem xamânica ou espaço sagrado pessoal, né? E do outro lado, uma estrutura que pega emprestado da lógica formal quase matemática, com seus símbolos e operadores. E, acima de tudo, essa insistência na ação prática, na microação, como validação e como motor do processo todo. O sistema que eles propõem parece dizer, olha, não basta só pensar positivo ou visualizar. O ciclo completo exige conceber a possibilidade, intencionar com vontade focada, vivenciar aquilo sensorialmente no estado propício, lá no refúgio, e depois agir no mundo real, a microação. É um ciclo que demanda tanto o trabalho interno quanto o externo. Não dá para separar. Isto levanta uma questão importante, que na verdade permeia todo o material. De que forma é que a nossa percepção do que é possível, o nosso conjunto O, aquelas muralhas que a gente mesmo constrói, quando a gente combina isso com uma intenção focada, simbolizada e vivenciada, o operador e a prática no refúgio, de que forma isso pode realmente interagir ou influenciar a realidade que a gente experimenta no dia a dia, o nosso W0? O sistema não parece oferecer tanto uma resposta teórica final para isso, mas sim um método, uma proposta experimental para cada um investigar essa interação por si mesmo, na própria vida. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez, para quem está ouvindo pensar. Se, como o material sugere, o nosso mundo atual, o W0, e as nossas crenças sobre ele acabam definidas muralhas do que a gente considera possível, o nosso U0, ou O, que pequena microação deliberada, feita hoje no nosso W0, talvez não sirva só para cumprir uma intenção imediata que a gente trabalhou. Será que ela não poderia também, aos pouquinhos, começar a alargar essas muralhas? Expandir o nosso campo do observável, do possível, abrindo portas para possibilidades que ontem talvez parecessem totalmente inimagináveis. Fica aí a provocação para pensar. Porque você está usando essa fantasiota de coelho. Porque você está usando essa fantasia idiota de homem. Selador poeta, desencavando aquilo que ninguém está prestando atenção.